Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos hoje 15º domingo do tempo comum e a liturgia nos fala do chamado. Quem que chama e quem envia? A primeira leitura nos relata o chamado do profeta Amós. Então Deus chama os profetas e os envia em seu nome. Toda a história de Israel foi marcada com a presença dos profetas que falava em nome de Deus, pregava e ensinava aquilo que Deus suscitava em vossos corações. E a missão do profeta é anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças praticadas pelo povo. E quando Deus envia o seu Filho Jesus, e Ele vem habitar entre nós, e lá no Advento nós rezamos e refletimos com um termo que é tão próprio do Advento, Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, em Jesus, na encarnação do Verbo, Deus caminha conosco. Deus se encarna na história da humanidade. Deus se deixa revelar. Deus tem uma face. Olhamos para a face de Deus em Jesus Cristo. Por isso hoje é Jesus que chama e envia. Agora quem envia é o Deus conosco, que caminha com o seu povo, constitui um grupo de discípulos, e dentre esses discípulos ele elege 12. O número 12 tem um símbolo, né? É simbólico, está correspondendo com a comunidade, e envia esses 12, 2 a 2. Eles saem em missão, mas saem juntos, 2 a 2. Tem várias explicações porque desse envio 2 a 2, mas uma delas é que a experiência do testemunho, um ajuda o outro a dar esse testemunho, mas também a convivência fraterna. Viver uma comunidade cristã é preciso viver a fraternidade. E ninguém se faz fraternidade sozinho. Então, por isso, os discípulos vão 2 a 2. E eles são enviados com a autoridade. Deus, Jesus, lhes concede a autoridade. E São Marcos vai dizer, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. É o único termo que ele usa, espíritos impuros. Mateus vai falar várias outras formas, mas Marcos resume em espíritos impuros. Justamente, caríssimos irmãos e irmãs, dando conhecimento de que a presença dos apóstolos, enviados por Jesus, corresponde com a mesma missão de Jesus. Porque até então, quem expulsava os demônios, quem curava os enfermos, as enfermidades, as doenças, era Jesus. Jesus curava as enfermidades. Jesus expulsava os demônios. Mas Jesus disse lá atrás, a messe é grande, mas poucos são os operários. Pedi ao Pai da messe que envia operários. E por isso, então, ele envia esses 12 com a missão
de revelar ao mundo os sinais do céu. E ainda hoje, olha que bonito é a sucessão apostólica em nossa igreja. Ainda hoje, nos dias de hoje, essa missão continua acontecendo. Esses discípulos que foram enviados por Jesus continuam a se perpetuar até nós. Hoje, nós colhemos os frutos das bênçãos e graças de Deus que se refletem na vida desses que foram enviados por Jesus e continua a se perpetuar ao longo da história. Por isso, amados irmãos e irmãs, através da sucessão apostólica, Jesus continua realizando as suas curas, os seus milagres e nos libertando de tantas dores e de tantos sofrimentos e nos apontando o caminho para a nossa salvação, o caminho para a nossa vida e vida feliz. Por isso, São Paulo, na carta aos Efésios, ele faz hoje uma reflexão tão profunda, tão bela, acerca da vocação humana e do caminho que todos nós devemos seguir. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. A nossa vocação primeira é ser santos. A nossa vocação é a santidade. Deus nos vocacionou para isso. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já colocou em nosso coração e em nossa vida esse chamado a ser santos. Agora, para alcançarmos a santidade, nós precisamos ser irrepreensíveis sob o olhar de Deus na prática do amor. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é, para todos sempre, o maior exemplo de amor que existiu e existe na história da humanidade. É Ele que é o paradigma, é Ele que é, para nós, caríssimos irmãos e irmãs, o maior exemplo a ser seguido na experiência do verdadeiro amor. Se apresentam no mundo tantas outras pessoas que conseguiram também alcançar um alto nível de experiência de amor, mas ninguém conseguiu amar como Jesus. Por isso, Jesus é o exemplo para todos aqueles que desejam alcançar a santidade, porque só chegaremos um dia a ser santos se conseguirmos, no cotidiano da vida, viver a experiência do amor verdadeiro, do amor que se doa, do amor que se torna ponte, do amor que constrói laços e relações. Por isso, então, a vocação e a santidade, e o meio para alcançar essa santidade é o exercício do amor no cotidiano da nossa vida. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo ainda nos diz que nós fomos, a expressão que ele usa, né? Nele ainda acreditastes e foste marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Todos nós que carregamos em nossa vida a vocação à santidade, para que possamos exercitar o dom do amor aqui na terra, nós contamos, caríssimos irmãos e irmãs, com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que Ele adquiriu para o louvor da sua glória. Nós contamos com o Espírito Santo. Nós não podemos viver nesse mundo sem pedir a graça, a força, a ação
do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, toda a missão da igreja, ela acontece por meio do envio de Jesus Cristo, mas pela ação do Espírito Santo. Por isso, todos nós somos chamados a trilhar o caminho de santidade, a exercitar o dom do amor, e que nós possamos, então, vivendo a nossa vocação a ser santos, construindo um mundo melhor, dando um testemunho da nossa fé. Por isso, na oração, a oração da coleta, hoje nós rezamos pedindo a Deus, reconhecendo e pedindo a Deus que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. O que é que não vem um cristão no mundo de hoje? Precisamos andar refletindo sobre isso, as nossas ações, o que é que não convém a uma vida de cristão. Então, o que é que não convém à minha vida como cristão hoje? E se nós somos marcados desde sempre por esta vocação à santidade, caríssimos irmãos e irmãs, e o caminho para sermos santos é o exercício do amor, então não cabe a nós, que somos cristãos, o ódio, o rancor, a raiva, o desejo de morte, de perseguição. Essas coisas não cabe ao cristão. A inveja, a luxúria, a ganância, a soberba, tantas outras coisas. Isso não faz parte da vida do cristão, porque se nós somos e verdadeiramente somos vocacionados a ser santos, o que deve fazer parte da nossa vida é o exercício do amor. Que sejamos, então, pessoas que vivem nesse mundo com o coração dilatado para a experiência do amor verdadeiro, o exercício do perdão, da caridade, da misericórdia, da caridade, da ajuda mútua, do compromisso para com a vida, e assim, então, com as mãos dadas, vamos construindo o nosso caminho de santidade e levando tantas outras pessoas também a alcançarem cada vez mais esses degraus que nos aproximam sempre mais do nosso Deus, que nos espera lá no céu. E só entrará no céu quem for santo. Só alcançará a visão beatífica de Cristo Jesus no céu quem construir o seu caminho de santidade. Então, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é esse grande convite a todos nós, a conversão. A pregação dos apóstolos era sobre isso, que todos se convertessem, e converter-se é voltar para Cristo, é voltar para a presença do Senhor, renunciando tudo o que nos impede ou nos impedia de estar na sua presença. Peçamos então a Nossa Senhora Aparecida, que interceda por nós. E agora, na sexta-feira, dia 12, nós celebramos São Luís e Santa Zélia, um casal, pais de Santa Teresinha de Lisieux. Justamente foram canonizados em 2015 pelo Papa Francisco, um casal, pais de 5 filhas, e uma delas Santa Teresinha de Lisieux, justamente para dizer, caríssimos irmãos e irmãs, a santidade é para todos. A família também, por excelência, deve buscar a santidade. O esposo, a esposa, os filhos, o ambiente familiar precisa se tornar um ambiente de encontro constante com a presença de Deus. Precisamos tirar todos os ídolos, todas as realidades pagãs de dentro da nossa casa,
para que possamos então tornar a nossa casa, tornar o nosso ambiente um santuário, uma igreja, um lugar de encontro constante com o amor de Deus, que se revela no amor mútuo, no perdão, na misericórdia e no exercício da caridade. Que esses santos todos intercedam por nós e nos ajude sempre mais a viver a nossa fé, buscando alcançar essa grande graça em nossa vida, que é a perseverança no caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio